A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a todos, mais uma vez aqui com o canal Despertai. Hoje eu quero trazer uma palavra não sobre coronavírus, mas algo que pode nos trazer uma paz, né, de espírito nesse momento. Então, quero falar aqui com vocês sobre o livro do Apocalipse e principalmente sobre a última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Tá bom? Nós sabemos que todas as 7 igrejas têm uma mensagem única, como também ela tem uma mensagem do passado, do presente e do futuro. Ela também trata sobre as eras do período da igreja desde a ascensão de Jesus até o último tempo, tá bom? E trazendo essa última igreja, a igreja de Laodiceia, nós vamos compreender que ela trata do último tempo do homem, que é o nosso, creio eu, que não está muito longe de Jesus voltar. Então nós nos encaixamos com o período da igreja de Laodiceia, tá bom? Eu falo isso em um contexto de era da igreja na história, tá bom? Então vai dizer o seguinte, né? Sim, só contextualizar aqui um pouco, né? A gente vai ver que, por exemplo, para a igreja de Éfeso, Jesus diz, lembra-te onde caíste, né? E arrepende-te. Na igreja, para a igreja de Esmina, vai falar ali sobre a tribulação, sobre a angústia, né? Para a igreja de Pérgamo, vai falar sobre a doutrina de Balaão, também ele puxa nesse arrependimento. A quarta igreja, Tiatira, Jesus vai falar ali sobre uma mulher que aparece, Jezabel. Sardes, Filadélfia, a gente vê que Jesus fala para a igreja de Sardes que ele vigie, porque senão ele viria até essa igreja como ladrão, né? Ele vai falar também que removeria de algumas igrejas o seu castiçal. A Filadélfia é uma igreja muito conhecida pela questão da porta, né? E aqui nós vamos trabalhar hoje Laodiceia, tá bom? Então vamos aqui do verso 14 ao verso 22 do capítulo 3, e diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo, e seja, pois, zeloso e arrepende-te. Agora, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Não vamos ler o restante, tá bom, irmãos? Se vocês forem perceber, somente na igreja de Laodiceia que Jesus traz uma imagem diferente. Ele não mostra uma imagem de uma conversa, não se tratando de frente a frente, mas ele trata de uma conversa onde ele está do lado de fora. É como se ele estivesse batendo em uma casa para que essa porta se abra. E você vai ver aqui no contexto que é de fato arrependimento. Você vai ver que Jesus ele está dando uma mensagem para o último tempo. Por quê? Porque nós vemos que há meses ou alguns dias passados, o mundo e até os próprios cristãos, primeiramente o mundo, ele está levando o nome de Jesus como uma coisa, um conto de fadas, ou tirando brincadeirinhas, né? Que eu não chamo nem de brincadeiras, blasfemando de fato o nome e a vida em carne de Jesus Cristo. Então percebam que é este tempo em que nós vivemos, em que Jesus se encontra fora da casa, mas ele bate por arrependimento. Uma imagem fortíssima para os nossos dias. Porque muitos de nós estamos sim
nos esfriando na fé, perdendo a paciência, perdendo a perseverança, perdendo a sensibilidade. E é neste momento em que o pecado aumenta, a igreja esfria e Cristo bate na porta. Não como uma forma de que fulano ou cicrano perdeu a salvação. Não falo disso, eu estou falando de arrependimento para adoração genuína. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ouvir a voz, irmão, é ser sensível, é compreender, é escutar. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Isso aqui é bodas. Ou seja, no último tempo, o pecado se eleva, o amor esfria, mas o ministério do Espírito Santo não cessa. E da mesma forma que foi na igreja primitiva, está sendo e será com muito mais poder. Porque é neste momento em que a igreja é arrancada do mundo, arrancada no sentido de separação, é arrancada do mundo, e aqui ela se faz igreja pura e imaculada, como aparece em Apocalipse 12. É nesse momento em que os verdadeiros cristãos que, se cumprindo a palavra de Jesus, adoram em verdade e em espírito, chegam-se à visibilidade. É aqui que há separação, e é aqui que o evangelho de fato ele é visto como glória para a igreja e como maldição para os homens. Então, irmãos, percebam que é neste tempo em que vivemos que precisamos escutar, colocar os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos para a palavra, para a voz do Espírito, inclinar o nosso coração, inclinar a nossa face. Nós sabemos que, como eu estava falando há meses aí, o nosso Senhor Jesus foi mostrado sendo pisado em outros carnavais, ou até nesse, sendo levado por Satanás. E eles trazem essa falácia de que é uma cultura, ou eu não sei nem a palavra para dizer, né? Porque se eles querem mostrar algo do cristianismo, por que não mostram a Jesus esmagando Satanás na sua cruz, mas sim ao contrário? Nós sabemos muito bem que é somente por ele em que vivemos e viveremos. E olha só o que é que Jesus diz lá em João 6, no verso 27 até o 29. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, meus irmãos, aqui Jesus ele enfatiza bem de que a obra que o Pai quer é crer no Filho. E os homens não estão crendo no Filho. Homens estão apostatando da fé em Jesus. Mas ele ainda diz no verso 48: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e pereceram. Mas quem comer deste pão, isto é, da minha carne, terá vida eterna. Ele também diz, irmãos, no capítulo 11, no verso 25, que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como é, irmãos, que nossa fé pode ser abalada tendo tão grandes promessas? Como é que podemos esfriar sabendo que tudo que está sendo escrito estava sendo escrito para que se cumprisse e fomos avisados disso? Então, o nosso tempo não é tempo de fechar os ouvidos e fechar o coração. É tempo de ser sensível, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de comunhão, congregar junto aos irmãos e lembrá-los de que a promessa das bodas, a promessa do reino, a promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna perdurará até o último dia e se cumprirá. Então, quando ouvides a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração,
Antes, creia naquele que nos chamou. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, e peguem esta palavra e as guardem nos seus corações.